Salve, amadas presenças queridas. Eu vou falar agora a respeito do Ano Novo Astrológico, o Ano Novo de 2022 para a Astrologia, que terá o início no dia 20 de março, entre os horários de 12h33 e 12h34. Para a astrologia tropical, o Ano Novo Real tem início sempre quando o Sol ingressa no signo de Áries. E as datas nem sempre são iguais para todos os anos. Podem variar, geralmente entre os dias 20, 21, 22 e pode acontecer até no dia 19. No ano de 2022, isso vai ocorrer no dia 20 de março. Analisando o mapa do Ano Novo Astrológico de 2022 com a localização para Brasília, então, essa leitura aqui, esse mapa que eu estou mostrando no vídeo, ele é um mapa formado pela localização de Brasília. Então, ele tem uma ênfase para quem mora no Brasil, apesar de que os planetas não vão mudar de signo, mas vão alterar de casa caso você esteja em outro local do planeta. Se você estiver na Europa, esse mapa não serve para você, ok? Mas algumas questões que eu vou falar aqui nesse vídeo servirão. Então, para o Brasil, o ascendente ficou em Gêmeos. Gêmeos é regido pelo planeta Mercúrio. Mercúrio que é o regente do ano de 2022 e vai começar a atuar essa regência a partir da data do Ano Novo Astrológico. Mercúrio é conhecido por todos nós que é um planeta que geralmente protagoniza muitos eventos em todos os anos, com as suas retrogradações, e que também é apontado como um planeta que causa bastante desafios ao longo dos anos, independente do ano. Tem um destaque especial para essa questão de Mercúrio, até porque ele está no signo de Peixes. Não estou aqui, não levem, por favor, para o lado pessoal as questões que eu irei abordar com relação aos signos. Não tem nada a ver com pessoa. Signo é o signo. Eu estou falando do signo, não das pessoas que têm, por exemplo, não estou falando dos piscianos ou não estou falando dos geminianos. Eu estou falando do signo, ok? O signo é, digamos assim, uma roupa, um tema. Mercúrio estará no signo de Peixes, tá? Quando a gente procura o Mercúrio que está no signo de Peixes, ele está na casa 9, certo? E quando pensamos em um Mercúrio de casa 9, podemos pensar em assuntos ligados a outras culturas, a assuntos internacionais. Isso, volto a dizer, calculando o mapa, né, desse ano novo, calculado aqui para o Brasil. Esse Mercúrio ele vai estar perto de Júpiter, ele inclusive está na casa de Júpiter, porque a casa 9 é a casa de Júpiter. A casa 9 é uma casa que fala a respeito, como eu falei, de assuntos internacionais, né? Fala a respeito de assuntos internacionais, de questões ligadas ao estrangeiro, a outras culturas, a conhecimentos filosóficos, espirituais, a expansão da consciência, expansão espiritual, né? Está muito voltada para um crescimento das questões, inclusive espirituais. Peixes é um signo também ligado a essas questões espirituais, ao inconsciente. E Mercúrio é um planeta que fala a respeito de comunicação, né, de diálogo, de entendimento, de conversa, de negociações. E aí a gente pensando nessa junção de Mercúrio e de Peixes junto a Júpiter, lembrando que Netuno, que também é o regente de Peixes, está também em Peixes, tá? A gente está com Peixes com muita ênfase também no ano de 2022. Existe aqui para 2022 ênfases muito importantes no mapa,
tá? Tem muita concentração de planetas em determinados signos, tá? E a gente pode olhar aí o mapa e perceber essa questão. Uma ênfase de planetas no signo de Aquário, uma ênfase de planetas no signo de Peixes, ok? O Sol, quando entra no signo de Áries, entra 0 grau de Áries, ele está conjunto a Netuno ainda. É um Sol que está conjunto a Netuno. Netuno rege Peixes. Netuno está ali juntinho de Mercúrio, ok? E Júpiter está também conjunto a esse Mercúrio aqui. Então, gente, ênfase aqui em Peixes, temos uma ênfase grande também no signo de Aquário. Muitos planetas em Aquário. Nós temos Vênus em Aquário, Marte em Aquário e Saturno em Aquário. Quero lembrar que isso que eu estou falando aqui é para todos nós, tá? Independente do signo que você tiver. Então, vamos lá. Peixes é um signo ligado às questões do inconsciente e Mercúrio nesse signo, conjunto a Júpiter, deverá expandir os assuntos ligados a sonhos, a ideais, a fantasias, às artes, no modo geral. Essas questões todas das idealizações, tá? Num aspecto positivo, isso aí é bem bacana, porque vai dar um lado mais lúdico, né? Vai ser eu acredito que será um Mercúrio mais voltado para os sonhos, para questões mais etéreas. É um Mercúrio que eu sinto mais conectado com a espiritualidade, então de repente insights espirituais, temas ligados à espiritualidade vai estar bastante atuante nesse ano, né? É um ano que eu acredito que vamos ter muita conexão com o outro lado, inclusive. Eu entendo esse Mercúrio muito conectado aos assuntos espirituais, no sentido de que a comunicação com o lado, com esse outro lado, o véu entre um lado e outro pode estar um pouco mais fino, né? A linha cada vez mais tênue entre a conexão que nós temos com a realidade e com o irreal, com o imaterial, tá? Eu acredito nisso. Tem uma outra questão desse Mercúrio que eu acho bastante válida de se pensar no modo geral, é que eu imagino esse Mercúrio como um Mercúrio que consegue captar nuances não verbais, tá? Ele consegue dialogar sem exatamente se expressar. Eu entendo esse Mercúrio como um Mercúrio que é sensorial, é um Mercúrio um pouco mais sensitivo. É a comunicação não verbal, a ideia de você sentir a vibração, a energia, a comunicação que não está sendo exatamente colocada em expressão, em conversa, em diálogos, tá? Eu sinto isso. Pelo menos percebo dessa forma, tá? Então as artes, de um modo geral, poderão estar exaltadas aí durante esse ano, porque é muita gente em peixes, ok? E essa pode ter uma expansão muito grande desses assuntos, bem como uma expansão muito grande dos temas ligados à espiritualidade, ao lado mais da fantasia, dos sonhos, das ideias, e enfim, tá? Eu poderia falar aqui a respeito da questão das artes no Brasil, tendo em vista que está na Casa 9, pode ser que surjam pessoas aqui do Brasil, artistas aqui do Brasil, tendo bastante reconhecimento internacional, tá? E também assuntos ligados à Casa 9, que são os assuntos de fora do Brasil, extra-Brasil, exterior, vindo para cá de uma forma muito crescente, muito forte também, muito diálogo internacional, pessoas de fora vindo para cá, pessoas daqui indo para lá, uma troca muito grande. Ai, Andresa, mas está rolando guerra. Ok, mas talvez esse também seja um tema que colabore
com essa questão toda que eu estou colocando a respeito dessa perspectiva de troca com o lado internacional, tá? Um ponto que eu acho interessante também é que pode haver o surgimento de alguma questão ligada à terapia nova, uma novidade com relação à terapia. Então eu imagino aqui que algo novo ligado a terapias holísticas, as questões do campo espiritual poderão também crescer e também surgir. Tanto crescer no sentido de ter uma ênfase muito grande a respeito, assim, digamos, de pessoas falando mais a respeito desse assunto, de diálogos e debates mais voltados para esse assunto, questões talvez da ciência também está comprovando o que a espiritualidade há muito tempo vem apontando a respeito do campo vibracional, das conexões, das vibrações, das energias e tudo mais. Isso pode ter uma ênfase nesse ano. Também pode haver aqui, eu acredito, a descoberta de outras formas de cura holística, tá? Por conta dessa ênfase toda no signo de Peixes, formas de curas novas, forma de terapias novas, de repente, ou alguma coisa nesse sentido aí pode rolar, tá? Mas muitas curas voltadas ao holística, e também eu sinto que a necessidade da diálogo, da conversa e da troca e da questão da holística vai estar muito acentuada. Eu acredito nisso assim piamente. E isso está ligado ao coletivo, de uma forma geral. Então, na minha visão, esse mapa, até pela ênfase que é grandiosa no signo de Aquário, uma busca coletiva em torno dessa questão do holístico, do etéreo, da conexão com outro mundo, da recepção também, né, de estarmos receptivos a essas informações. Quer dizer, eu vejo mais pessoas nesse mapa aceitando outro tipo de comunicação, aceitando um outro tipo de ideia com relação à espiritualidade. Então, uma abertura para isso. Eu sinto isso nesse mapa, tá? Isso aí é uma questão minha, tá bom, meus amores? Estou sujeita a erro e enganos e, enfim, lamento, mas é uma coisa que eu percebo isso aqui para mim nesse mapa, por conta dessa ênfase em Aquário, Saturno em Aquário e Marte e Vênus, enfim. Outra coisa que eu percebo com relação a essa questão dessa ênfase em Aquário e dessa ênfase em Peixes é que esse mapa aí, para mim, ele mostra relações, Marte e Vênus, relações em Aquário, inovadoras, autênticas, originais, com seriedade e voltadas também a uma conexão espiritual. Então, digamos assim, casais, parcerias, associações, relações que têm interações bastante autênticas, humanas e os assuntos de Aquário, tá? Mas que tratam isso com seriedade e reconhecem o respeito mútuo, harmônico e conseguem caminhar juntos, porque eles estão ali em conjunção, caminhar juntos, né? As energias caminhando juntas numa direção espiritual, numa direção, numa conexão de fé, numa firmeza conectada à espiritualidade também. Então, são pessoas, são relações, são associações, são parcerias equilibradas, isso na minha visão, tá? Que tem responsabilidade, respeito, amadurecimento, sabedoria, porque eu acredito que são construídas, né? Saturno está lá em Aquário também, construídas, com uma base mais firme, e estão conectadas à espiritualidade. Então, assim, sabe aqueles relacionamentos que de repente
A pessoa, um é evangélico, um dos dois é evangélico, estou citando um exemplo aqui aleatório. Um dos dois é evangélico, mas um é evangélico, a outra pessoa é espírita e é terapeuta holístico e trabalha com mesa radiônica. Eu estou citando um exemplo aleatório. Das duas, uma, ou esse casal passa a se respeitar de uma forma mútua, respeitando um ao outro dentro das suas crenças e costumes e abrindo, né, em Aquário, abrindo para uma harmonia nesse sentido, com respeito, responsabilidade e maturidade, ou então simplesmente essa relação ela corre um grande risco de se findar, porque um acredita em uma coisa, o outro acredita em outra coisa, tá? E tem outros pontos no mapa que fala muito a respeito de finalização, de conclusão de questões, para uma transformação que vai rolar até 2023 muito fortemente, que é a questão dos nodos, tá? Eu posso falar disso depois, talvez em outro vídeo, porque eu não queria que esse vídeo ficasse muito extenso, tá bom? Mas assim, se de repente o casal não entra numa harmonia e busca o respeito das diferenças de opinião, dentro das questões de busca de fé, de espiritualidade, de conexão, de alta conexão para uma transcendência, para uma melhoria, talvez essa história se rompa, tá? Até porque existem pontos no mapa que caracterizam, né, a intolerância religiosa, a intolerância com relação à crença, à fé e às buscas espirituais de outras pessoas, tá? Essa questão da ênfase em Aquário também pode trazer ideias muito firmadas, muito fixas, muito tem que ser dessa forma, sabe? Muito assim. E Peixes não lida muito bem com essa coisa muito impositória, né? Da imposição. Então, isso pode criar um processo aí complexo. Então, voltando lá, eu falei um pouco a respeito da comunicação. O aumento da comunicação não verbal é uma coisa que eu acredito para esse ano. Então, assim, eu percebo com essa configuração que as pessoas não vão precisar muito estar conversando. Elas não vão precisar estar muito falando, talvez. Principalmente as pessoas que já estão mais conectadas à espiritualidade, que já buscam mais uma conexão com o etéreo, com o outro lado, ou que reconhecem que são seres espirituais e somos sempre espirituais, independente de estarmos na matéria aqui no plano Terra ou em outra temporada, em outro universo, em outra questão, nós somos seres sempre espirituais, vibracionais e tudo mais. Para quem já tem essa ideia, essa percepção vai estar cada vez mais aguçada. Eu acredito muito nisso, tá? Uma questão que eu vejo que não é positiva com relação a esse Mercúrio em Peixes, porque a gente precisa analisar o outro lado, tá? É um Mercúrio que tem uma predisposição a enganos, digamos assim, a falta de clareza mental, a falta de visão, talvez, tá? A falta de discernimento com relação a algumas coisas, tá? A gente tem esse ponto muito importante que eu preciso falar, porque é um ano que pode ser que passemos por questões de golpes, tá? De ilusões. Isso não é culpa do Peixes, tá? Eu quero deixar muito claro aqui a vocês que isso não é culpa de Peixes, até porque existem outras configurações no mapa que me mostram isso, me apontam isso. Então, assim, Peixes e outras configurações me fazem acreditar que existe uma predisposição a enganos, a falta de clareza, de que devemos tomar muito cuidado em como estamos sendo, né, ou em como estaremos sendo influenciados ao longo do ano através das redes sociais, das mídias no geral. E aí é um ano para prestar atenção mais do que nunca
ao o que você lê, com o que você se conecta, com quem você troca ideia, com o que você anda assistindo, o que você anda seguindo, o que você anda vendo. Então, muita influência, talvez, que não seja legal, seja ilusória, seja mentirosa, ok, gente? Sejam assim, fantásticas, formas mirabolantes, de repente, formas mirabolantes, fantásticas, de cura, que tem um outro lado também. A conversa pode estar com ênfase muito grande e algumas pessoas podem estar oferecendo, dentro dessa história toda de terapias ou questões alternativas, formas de cura mirabolantes, inovadoras. Aperte este botão que tudo na sua vida se resolverá. Tome essa pílula mágica que você sai da Matrix e vai ver o outro universo. Então, assim, esses assuntos poderão ser vendidos como soluções imediatas, tá? Fórmulas fantásticas e tudo mais, e isso acabar levando a uma falta de conhecimento, uma confusão mental, a se meter em questões às vezes que não são legais e de repente nos vermos aí dentro de um embrólio muito grande, sem saber como sair, né? E a história do cair no conto do vigário, tá, gente? Como Mercúrio também lida com negociações, com assinatura de contratos, com todas essas questões de venda, de compra, de tudo que envolve qualquer coisa que formos fazer no ano de 2022 até 2023, é muito importante que seja muito bem esclarecido, tá? Muita essa questão aí, muitas dessas vendas também de negócios mirabolantes, fique rico em não sei quantos dias, a questão de você de repente, como eu vejo muitas vezes as propagandas no YouTube vendendo soluções, né, de moedas que você pode ficar rico com o aplicativo tal, se você investir tantos reais você vai ganhar 1.000 milhões de reais, entendeu? Muito cuidado com o sumiço desse dinheiro de repente, sem você nem saber direito o que foi que você fez, nem como você fez, nem entender de nada. Tá, gente? Muito cuidado com esse ano aí. Outra questão também, o diálogo para o Brasil aqui, eu acredito que para o Brasil a gente precisa também prestar muita atenção com fake news, até porque é um ano de política, né? Um ano político, é um ano de eleições, é um ano que eu acredito que tá pedindo mudança, iniciativa para as mudanças. Porém, pessoal, por conta dessa ênfase em peixes, eu acredito que muita mentira pode ser vendida para a gente como verdade. Quem está falando a verdade pode ser visto como mentiroso, tá? E aí a coisa tá meio confusa nesse sentido e eu gostaria de estar falando a respeito dessa questão, tá bom? Para mim isso se acentua muito também, tá? Isso tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, notícias vindo de fora e notícias aqui circulando. E eu vejo assim que isso se acentua muito quando eu percebo que Júpiter e Mercúrio estão fazendo uma quadratura ao ascendente do ano, que é Gêmeos, ok? Júpiter e o próprio Mercúrio, que é regente do signo de Gêmeos, que está na casa 1. A casa 1, tá? É importante porque é o carro que a gente está conduzindo a coisa toda. E dentro desse carro, meus amores, assim, que eu acho que eu gostaria muito de falar também a respeito disso, dentro desse carro tá ninguém mais, ninguém menos que a Lilith, tá? E, assim, mais pra frente eu vou falar a respeito dessa questão, sobre a Lilith, tá? Se não der nesse vídeo, eu vou falar no próximo, mas é importante também analisar a questão da Lilith nesse mapa. Vamos lá. Júpiter e Mercúrio em Peixes estão fazendo a quadratura para o ascendente do ano, que é Gêmeos,
E então as iniciativas e tomadas de atitude poderão ser carregadas de uma questão emocional, psicológica, dramática, desequilibrada, inconsciente, iludida muito grande. Por isso eu tô falando, gente, quadratura é um aspecto de tensão, ok? E de atenção. Se tem uma atenção ali, a gente precisa dar uma olhada para essa questão, tá? Vamos falar um pouquinho da Lua, tá? Vamos falar um pouquinho da Lua. A Lua estará ali no finalzinho do signo de Libra, dá para vocês perceberem a Luazinha aqui, tá no finalzinho do signo de Libra. Tá na casa 4, que também é conhecida a casa 4, né? Como fundo do céu. O Sol tá lá em cima, meus amores. O Sol entrando em Áries na casa 10, que é a casa do lado profissional. Então, Áries vai ter uma ênfase muito grande. Eu acredito que os arianos terão uma ênfase muito grande nas questões profissionais, nessas questões, tá? Mas aí é outro assunto, Mas assim, vamos lá falar um pouquinho dessa lua que ficou ali, né? Um ano que tem uma ênfase muito grande nos signos do elemento ar. Tem muita gente em aquário, o ascendente é gêmeos e a lua tá no signo de ar. Então, muita questão ligada ao elemento ar, tá? Então, a Lua estará no finalzinho do signo de Libra, na casa 4, também conhecido como fundo do céu, tá? Essa Lua estará na fase cheia, né? E poderá trazer à tona questões de conversas relacionadas à família também. Aqui, gente, eu quero falar um pouco a respeito disso também, de como eu vejo, tá? Então, assim, eu vejo assuntos de famílias, de familiares, de casais, tá? Veja, a lua está em Libra, são as relações. Casa 4, casa da família, do lar, fundo do céu, a base, tanto família do passado como as relações construídas com os casais. Eu acredito, até porque todo esse aquário com um monte de planeta tá na casa 8. A casa 8 é a casa do outro, são as questões do outro. A casa 7 é a casa de Libra. Libra ocupa a casa 7, mas está na 4. A Lua em Libra fala muito a respeito das questões das relações, dos relacionamentos, de nós com o outro, dos outros conosco, de olharmos o lado do outro ser uma referência para a gente, de quem a gente busca como referência, dos assuntos que a gente precisa resolver, tá? Então, para mim, essa lua está trazendo à tona questões necessárias de serem conversadas, de como as estruturas familiares, as relações e as questões estarão em xeque mais uma vez no ano de 2022. Acredito eu que serão conversas mais ligadas a como o conceito da família pode ser alterado, como o conceito dentro de um casal poderá ser alterado ou deverá ser alterado, as conversas com as relações familiares, com os parceiros, com os sócios também, casa 7, que é a casa regida, é uma casa que é de Libra, né? Tem o domínio, né? Tem o comando de Libra, o tema é de Libra da casa 7. Eu acho assim que isso vai estar muito em jogo. Então, podem haver tanto, eu acredito, muitos entendimentos a partir dessa ideia, dessa ênfase nas relações, o lado emocional passado, entendimento sobre assuntos do passado, sobre questões do passado, sobre questões que resolvendo o passado, que eu entendo o meu presente, eu consigo visualizar o meu futuro, sabe assim, dentro das relações familiares, de associações e também de parcerias afetivas, tá? Eu entendo dessa forma aí essas questões.
Então eu vejo muito em alta no ano de 2022 as famosas DRs, para o bem ou para o mal, ok? Por exemplo, existe uma necessidade quando eu olho para esse mapa de tanto se colocar no lugar do outro, como a gente também receber, estar receptivo para entender o que a palavra da gente vibra ou atinge, como atua sobre o outro, a responsabilidade com relação a isso. Vejo que as DRs elas podem resolver muitas coisas, como também complicar mais ainda algumas questões. Então é necessário ter uma sensibilidade para os diálogos, ter um equilíbrio, ter uma harmonia para se conversar a respeito das questões emocionais, né? A Lua lida com essa questão de equilíbrio, de harmonia, a Lua em Libra lida com essa questão de harmonia, de equilíbrio para lidar com as questões emocionais. Então, assim, essas famosas DRs de casais, de sócios, de familiares, elas serão um tema, eu acredito, muito forte a partir desse ano novo. Como eu lidei com a minha família até hoje e como eu posso atualizar a minha relação a partir do momento que eu visualizo que as formas, a forma, o conteúdo, as ideias, o lado mental, meus pensamentos, minhas palavras, elas precisam ser atualizadas para o homem, digamos assim, o homem do presente. Então, é como se fosse assim, um convite à atualização para que você se torne um homem do presente, falando a respeito de assuntos emocionais. Quer dizer, eu vejo ali muitos homens e mulheres que não tinham coragem de falar a respeito de questões espirituais, emocionais, de sonhos, de idealizações e tudo mais. Um papo mais franco, aberto. É você que não tem essa abertura para compreender de repente que a sua mãe ela pode ter uma sensibilidade, uma visão a respeito das relações diferente de uma mãe tradicional ou um pai tradicional teria, ok? Enfim, uma atualização aí nesse sentido. Acredito que já deu para pegar um pouco aí, tá? Que mais que eu posso falar aqui para vocês? Caso essas relações não tenham mais como seguir, tá? Aí a gente pode observar que essa lua, por isso que eu tô falando que algumas relações elas terão aí o cheque, né? Checklist, checkmate, ou enfim, tem alguma questão aí ligada às relações, tem uma ênfase muito grande, apesar de que é um ano de Mercúrio, mas para mim isso aí vai estar muito forte, e a Lua também está muito forte nesse ano, e Júpiter também, tá? Mas talvez eu traga um outro assunto. Se vocês curtirem esse vídeo, eu já posso trazer um outro vídeo também a respeito de astrologia para conversar com vocês. Então, caso essas relações não tenham mais como seguir, gente, a observação da quadratura da Lua em Libra e Plutão, tá? Você tá para ver aqui que tem uma quadratura de Libra, dessa Lua em Libra com o Plutão que está em Capricórnio, tá? Na casa 8, né? Já pegando aqui a cúspide da casa 8, pode gerar ruptura ou corte para um renascimento numa renovação transformadora, ou rompe com o passado, como a gente levou até agora, para que a gente siga renovado, transformado e diferente, ou rompe-se mesmo com a relação para se encontrar em equilíbrio e buscar um novo processo, uma nova associação, uma nova parceria, tá? Literalmente um ponto final aqui eu vejo nas mesmas, tá? Outro ponto importante aqui, ligado a essa conjunção entre Vênus e Marte no signo de Aquário, a casa 8, é que Urano, que é o regente de Aquário, em Touro está na casa 11, tá? Mais uma vez essa configuração
que vai ficar até 2026, que é de Touro, né? De Urano que tá em Touro, que vai continuar até 2026, gente, vai continuar, tá? Mais uma vez esse Urano que tá na casa 11 poderá significar que relacionamentos, mais uma vez esse tema, relacionamentos e parcerias serão finalizados ou deverão trazer mudanças inesperadas. E outra, eu vejo para alguns aqui que relacionamentos, parcerias sintonizadas com grupos de pessoas que têm os mesmos ideais, as mesmas filosofias de vida, a mesma linguagem, isso vai ser muito buscado, tá? Caso contrário, se você não está na mesma sintonia das associações, das parcerias e dos temas ligados ao coletivo, a coisa complica. Outra questão também é que relacionamentos, já é uma questão legal, relacionamentos sintonizados, relacionamentos que iniciam sintonizados, porque o grupo que você está inserido, de repente num grupo onde você está inserido, que está falando a mesma linguagem, que é uma linguagem que você está buscando para ter um upload na sua vida e transcender algum aspecto, dentro dessa questão desse grupo, você pode encontrar a pessoa que você está buscando, a figura que você está buscando para você. Ela pode simplesmente estar num grupo aonde você entrou, digamos assim, você entrou num grupo para fazer yoga e neste grupo de yoga você conheceu uma pessoa e essa pessoa que você conheceu é uma pessoa que você percebe que tem tudo a ver com você, você tem tudo a ver com ela e de repente ali a coisa rola, acontece, enfim, tá? Pode ser isso aí também para algumas pessoas. Existe um reequilíbrio aí, tá, gente, entre as polaridades por conta dessa Vênus e Marte em conjunção em Aquário. Um reequilíbrio dessas polaridades entre a energia feminina e masculina, independente de que gênero você tenha. Mas é um reequilíbrio dessa energia aí. Então, por conta desse equilíbrio, que de repente o mapa está pedindo, ou esse reequilíbrio, você pode sim sair de uma relação, ou quem já está fora de uma relação há um tempo, encontrar pessoas mais conectadas, tá? Com a tua própria harmonia, tá? Tudo parte de você. Se você estiver harmônico por dentro, as coisas rolam. Se não, a coisa pega, né? Então, assim, eu vejo assim, interesses futuros, pessoas que têm interesses no futuro, pessoas que têm interesses em comum, pessoas que têm interesses em transmutar, em buscar pessoas e grupo de pessoas que têm objetivos em comum. Isso aí tá muito legal para esse ano aí. Essas pessoas que chegam para quem está buscando um relacionamento, inclusive, são pessoas que eu acredito que chegarão e são pessoas bem diferentes. Eu vejo isso nesse mapa. Bem diferentes, totalmente diferentes das pessoas com as quais eles tiveram relacionamentos até hoje. Ou então, se for uma pessoa do passado, essa pessoa que está voltando do passado é uma pessoa que está vindo totalmente diferente do que era antes, tá? E também reconhecer que você também não é mais a mesma pessoa, tá bom? Isso é bem importante deixar muito claro, que quando uma pessoa do passado volta para nossa vida, ela não volta da mesma forma e nós também não somos mais os mesmos, né? Isso aí é importante falar. Eu quero falar mais no próximo vídeo a respeito da Lilith em Gêmeos, que eu acho que é um ponto muito importante, tá? Para ser abordado, tá bom? Eu espero ter contribuído de alguma forma com esse vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, o tema, o assunto, a ideia que eu passei até agora, deixa aí o joinha de vocês e também o comentário de vocês, que eu posso estar trazendo mais vídeos com relação à astrologia, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem sempre com os deuses, gratidão imensa, até os próximos vídeos, tchau, tchau!